Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é Marcel Gandes, bem-vindos ao canal Biosfera e hoje a gente vai falar sobre os tecidos do corpo humano. Do que a gente é feito? Como é que a gente é feito? Como é que é preenchido o nosso corpo? Bom, nas aulas passadas a gente viu que a nossa menor unidade é a célula. A célula é a menor unidade de um ser vivo. Alguns organismos são unicelulares, possuem apenas uma célula. Outros, como a gente, são organismos pluricelulares, que possuem bem mais de uma célula. O conjunto de células especializadas, ela forma uma coisa que a gente chama de tecido, que é o que a gente vai ver na aula hoje. Existem basicamente 4 tipos de tecidos. Esses tecidos em conjuntos, eles formam uma estrutura chamada de órgão. Tá? Esses órgãos, por sua vez, formam os sistemas, tá? Sistema reprodutor, respiratório, urinário, digestivo, e esses sistemas formam um organismo. Mas vamos lá ver os tecidos. Quais são os tecidos que formam o corpo humano? Então, são 4 tipos básicos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E eles estão distribuídos ao longo de todo o nosso corpo. Tá? Então vamos começar a ver esses tecidos com mais cuidado. O tecido epitelial, ele tem uma característica muito grande, que as células do tecido epitelial, elas são extremamente ligadas. Essas células ligadas é o que a gente chama de células justapostas, elas são bem coladinhas uma na outra. O fato delas serem coladinhas uma na outra impede a passagem de corpos estranhos, por exemplo, na tua pele. Tá? Então a tua pele ela não pode ter espaços para a entrada de corpos estranhos, por isso que as células são bem justapostas, bem coladinhas. O fato delas serem coladinhas impede que entre uma célula e outra tenha material extracelular. Então as células são a característica do tecido é que são células justapostas com pouco material extracelular. E as células elas podem variar dependendo do local que nós estamos olhando. Não tem vasos sanguíneos no tecido epitelial. O tecido epitelial ele não possui vasos sanguíneos. Toda a nutrição dele vem do tecido conjuntivo logo abaixo. Tá? Então, de novo, tecido epitelial, células justapostas, coladas, bastante unidas, com pouco material extracelular, quase nenhum material entre as células. Tá? As células assumem as mais diversas formas e não possuem vasos sanguíneos, ok? Quais são as funções do tecido epitelial? Basicamente, revestimento e secreção. Tá? Com o revestimento nós podemos também falar de proteção, protege o corpo contra a entrada de patógenos. Tá? Então, reveste o corpo, tá? E protege contra a entrada de organismos estranhos. E também secreção de substâncias. Nesse desenho aqui, nós temos o tecido epitelial revestindo e também o tecido epitelial secretando. Aqui nós temos o que a gente chama de glândula sudorípara, que ela vai liberar a secreção dela, que é o suor. Quando eu falei que o tecido epitelial ele pode ter uma afinidade muito grande de células, aqui estão os exemplos. Tá? Dependendo do tipo, dependendo do órgão que tu está falando, tu pode ter uma camada de células simples, ó, que parece ter várias células, mas uma camada de células simples, ou vários estratos de células. Depende muito do órgão que tu está falando. No caso aqui é a mucosa do nariz, aqui é o esôfago, pulmão, estômago, a uretra, o rim. Então, a quantidade de células e a forma das células do tecido epitelial depende do órgão-alvo, do órgão que a gente está falando. A secreção desses órgãos, a secreção desse tecido, ela se dá pelas glândulas. Nós temos 3 tipos de glândulas no nosso organismo: as glândulas exócrinas, as glândulas endócrinas e as glândulas mistas, que são um conjunto, é uma reunião dessas 2 glândulas. A glândula exócrina, o exemplo dela é a glândula sudorípara que a gente viu no slide passado, a glândula salivar que está aí na tua boca. A glândula ela produz a secreção e ela tem um ducto. Esse ducto ele libera essa secreção diretamente no órgão-alvo. Eu não sei se tu já viu, né, quando uma pessoa levanta a boca e sai um jatinho de saliva por baixo da língua. Pois é, esse jatinho ele sai do ducto lá
da glândula. A lágrima também, se tu fizer assim no olho, tu vai ver que tem um furinho aqui, que é o ducto lacrimal. Esse ducto lacrimal aqui, ó, é de uma glândula. Então, uma glândula exócrina libera a secreção diretamente no local que ela quer, no local indicado. A glândula endócrina, ela libera essa secreção no sangue e o sangue transporta essa secreção até o órgão-alvo, até o local indicado. Um exemplo, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é produzido aqui na nossa cabecinha e é transportado para todo o nosso corpo. Tá? Então, o hormônio do crescimento é liberado no sangue e o sangue transporta para o nosso corpo. Um outro exemplo, uma outra glândula lá, um outro hormônio, a testosterona, que é produzida nos testículos e é transportada para todo o corpo do homem. Tá? Então, a testosterona é liberada no sangue e é transportada para todo o corpo. E a glândula mista, nós temos o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista porque ele tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção exócrina, a gente vai ver ela quando a gente vê o sistema digestivo. Por quê? Porque o pâncreas ele libera direto lá, com um ducto, direto no intestino delgado, o suco pancreático, que ajuda na digestão dos alimentos. Mas uma outra porção do pâncreas, ele libera insulina e glucagon, que são hormônios que regulam a taxa de açúcar no sangue. Então, a porção endócrina dele é a porção que libera insulina e glucagon. E a porção exócrina dele é a porção que libera o suco pancreático. Beleza? Show de bola? Vamos para o próximo. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido que tem bastante formas, tá? Ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido adiposo, tecido hematopoético. O tecido conjuntivo propriamente dito, a gente conhece ele em duas situações. Primeiro, os tendões, né? O tendão lá, quem tem tendinite, né? De esforço, de ficar mexendo muito tempo no celular, de ficar digitando, ok? Então, a tendinite é uma inflamação no tendão, uma inflamação no tecido conjuntivo propriamente dito. Outra situação é quando a gente se corta muito fundo e forma uma cicatriz. Esse corte muito fundo faz com que o tecido epitelial tome o lugar que foi machucado e forme aquela cicatriz. Então aquilo ali que está ali agora é tecido conjuntivo, tá ok? Então, tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido cartilaginoso, ele serve como proteção também. Ele dá forma à nossa orelha, o nosso nariz, a nossa traqueia, mas ele também serve como proteção. Cada ossinho do teu corpo tem uma cartilagem entre esses ossos. Você já imaginou se não tivesse? Tu faria assim, ó, e teus ossos estariam se movendo uns sobre os outros e estaria dando desgaste. Então isso protege do desgaste dos ossos. Então a cartilagem, ela protege do desgaste dos ossos. Algumas pessoas, quando estão mais velhas, começam a ter problemas nessa cartilagem, começam a ter dor, lá, artrite, artrose, vai desgastando a cartilagem e isso dói muito. Tecido ósseo, dos tecidos conjuntivos, esse aqui talvez seja um dos mais conhecidos, porque ele possui a matriz extracelular dele rígida, rica em cálcio, tá? Então é um tecido rígido. O osso ele parece ser uma coisa morta, mas na realidade é um tecido vivo. Por isso que ele consegue se regenerar quando a gente quebra. O osso ele é um tecido vivo, então as células, a distância entre as células é grande e rica em uma matriz de cálcio, uma matriz bastante rígida. O tecido ósseo ele tem uma importância muito grande porque ele protege os nossos órgãos vitais, né? O pulmão, o coração, protege o crânio aqui, a medula espinhal e também produz sangue. Ele também possui tecido hematopoético, tecido da produção do tecido, onde é produzido o tecido sanguíneo. O tecido hematopoético produz as células do sangue, produz o tecido sanguíneo. Mas já vamos chegar lá. Tecido adiposo, tecido rico em gordura.
E gordura ela tem uma função muito importante que é reserva de energia. Animais que vivem em climas frios, eles têm uma camada de gordura bastante grande para poder se proteger do frio e também ter uma reserva de energia. Tá? Então, o tecido adiposo ele é um isolante térmico muito bom e também uma reserva de energia. E tecido hematopoético, que a gente estava falando, as células sanguíneas, a produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Glóbulos vermelhos, como o nome já diz, é vermelho, né? As células que transportam o oxigênio no nosso sangue, a parte vermelha do nosso sangue. A matriz extracelular, que é o plasma sanguíneo, é líquido. Então, esse tecido conjuntivo possui o plasma sanguíneo como sua matriz extracelular. As células brancas, células de defesa do corpo, elas são brancas, elas têm um formato diferente das hemácias e a função delas é defender o corpo, a função de fagocitar os corpos estranhos. E as plaquetas são fragmentos de célula que ajudam no processo de coagulação sanguínea. Tranquilo? Então, tecido muscular, pessoal. O tecido muscular, ele tem a capacidade de contração. Com essa capacidade de contração, ele dá o que a gente chama, ele realiza o que a gente chama de movimento. Então, graças ao tecido muscular, a gente consegue se movimentar, né? Consegue se mexer. Então, mas o movimento não só desse jeito, o movimento também do nosso coração, o movimento do nosso pulmão, o movimento do nosso sistema digestivo. Quando tu engole a comida chega no teu esôfago, tu não controla mais. Todo o teu sistema musculatório, toda a musculatura do teu sistema digestivo é que vai fazendo o caminho desse alimento por todo o teu trato digestivo. Por isso, só eu estava me esquecendo aqui, uma das características do tecido muscular são as células alongadas. E o tecido muscular é dividido em 3 tipos. Olha só, as células alongadas aqui, mas são 3 tipos, ó. Tecido muscular estriado esquelético. O que é estriado? Porque ele apresenta essas estrias, essas marcas aqui. E esquelético, ele quer dizer o quê? Que ele está ligado ao esqueleto. Então, tecido muscular estriado esquelético, ele é um tecido em maior quantidade do nosso corpo. É o que tem a massa corporal. Então, é um tecido em maior quantidade do nosso corpo. Então, uma característica muito legal do tecido muscular esquelético é que ele tem a contração rápida e voluntária. Desses tecidos todos, o tecido esquelético é o único que a gente consegue controlar. O muscular esquelético é o único que a gente controla. E a contração dele é rápida. Tá? Então, sempre que se lembrar de um tecido muscular esquelético, lembre-se, contração rápida e voluntária. Então, rápida e voluntária. O tecido muscular estriado cardíaco também apresenta estrias. E cardíaco lembra coração, está presente no nosso coração. A contração do coração é uma contração rápida, tá? Bastante rápida, mas é involuntária. Tu não consegue parar, tu agora dá um fim de dar uma parada em coração. Não, tu não consegue. Então, é uma contração involuntária, mas rápida. Então, tecido esquelético, contração rápida e voluntária. Tecido cardíaco, contração rápida e involuntária. E o tecido muscular não estriado, ou tecido muscular liso, ele está presente no nosso trato digestivo como um todo, a contração dele é lenta. E também involuntária, tu não precisa controlar, tá, alimento, agora passa para o estômago. Tá, agora vai lá para o intestino. Não, todo esse movimento aqui que a gente chama de movimentos peristálticos, eles estão acontecendo de forma independente da tua vontade. E esses movimentos, eles são bem lentos, tá? Bem devagar e involuntários. Tranquilo? Vamos lá para o outro tecido, que é o tecido nervoso. O tecido nervoso aqui, apresento para vocês os neurônios. Ele recebe, gera e transmite impulsos nervosos. Então ele recebe as informações do meio, ele consegue e transmitir, ele consegue receber, ele consegue gerar informações para transmitir para os outros, pro teu corpo como um todo, tá? E tem 2 tipos de células básicas, o neurônio e a célula da glia. Essas são as células básicas. Há outros tipos celulares, a gente até vai ver antes, mas essas são as células básicas do tecido nervoso. Então, olha só, a célula nervosa é o neurônio. O neurônio ele é dividido em 3 partes. Ele tem essas
ramificações aqui que a gente chama de dendritos, tá? Então os dendritos são esses bracinhos aqui. Os dendritos, eles chegam numa região onde tem um núcleo do neurônio, que é o corpo celular. E do corpo celular parte um prolongamento, que é o axônio. O impulso nervoso lá, ele chega pelo dendrito, passa pelo corpo celular e vai para o axônio. Sempre, é sempre esse o caminho do impulso nervoso. Se tu encontrar em algum lugar perguntando qual é o caminho do impulso nervoso, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio. Beleza? E essa bainha de mielina, Marcelo? A bainha de mielina, ela é formada por um tipo de célula chamado de oligodendrócito. Esse oligodendrócito, ele se enrola nas células aqui para poder formar a bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela acelera a transmissão do impulso nervoso. Ele não vai precisar passar por todo esse caminho, ele vai saltando aqui por esses espaços presentes na bainha de mielina. A microglia é uma célula de defesa do organismo, ele vai fazer a defesa lá do teu neurônio. Qualquer corpo estranho que possa, porventura, chegar lá, a microglia vai defender. E o astrócito vai fazer a nutrição desse teu neurônio, tá? Então essas funções aqui. Mais importante é as partes do neurônio, tá? Dendrito, corpo celular e axônio. Saber que a informação, saber que o impulso nervoso, ele chega pelo dendrito do corpo celular e o axônio. E que, quando a gente tem bainha de mielina, a informação vai mais rápido ainda, porque ela vai aos saltos. Tranquilo? Então, pessoal, de tecidos nervosos, Então, pessoal, de tecidos do corpo humano, a gente para por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, dá teu like, dá teu dislike, lá sei eu, tá? Beijão, até a próxima.